Atenção, você que está em casa tem diabetes ou pré-diabetes, precisa prestar atenção numa inovação que pode chegar ao mercado, ou que vai chegar ao mercado ainda neste ano, que inclusive é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro de um produto, de um medicamento, que vai unir outros 2 medicamentos. Atenção, 2 medicamentos unidos farão um que será muito importante para você. Mais de 250 milhões de pessoas são atingidas pela doença no mundo. Cerca de 10 milhões estão aqui no Brasil. 10 milhões de diabéticos. E você sabe que é uma doença silenciosa, que vai te corroendo por dentro. E isso faz da doença muito grave. Nós preparamos uma matéria mostrando tudo sobre esse medicamento, que pode te ajudar muito no dia a dia. Mas, acima de tudo, é importante que você tenha consciência. Primeiro, para não entrar na doença. Se já está na doença, para não agravar a doença. Se é um pré-diabético, cuide, para que você não se torne um diabético. A gente vai te ajudar com essa matéria. Veja aí. A nova medicação vai permitir que seu Geraldo reduza a quantidade de medicamentos que toma por dia para controlar a diabetes tipo 2, que costuma se manifestar em adultos. Outra notícia boa, será necessário apenas uma picada no dedo para medir o nível de glicose. A picadinha é um calvário e assim uma picada a menos ajuda bastante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um novo medicamento para controle de diabetes tipo 2. É uma caneta aplicadora que reúne 2 remédios que hoje são vendidos separadamente. A nova fórmula facilita a ação da insulina no organismo, reduzindo os casos de hipoglicemia, quando o nível de açúcar no sangue cai. Com essa novidade, o paciente vai usar menor quantidade de insulina. A pessoa perde peso, o colesterol reduz. Isso tem um impacto muito grande na função cardíaca e também nas complicações do diabetes. Mas a novidade só é indicada para quem tem mais de 18 anos e não consegue controlar adequadamente a glicemia com medicamentos orais. Agora, o produto segue para a definição de preço pelo Ministério da Saúde. Um processo que, em média, demora 3 meses. Só então poderá ser comercializado. O preço tem que ser acessível para que a gente possa usar o medicamento e se beneficiar dele. A diabetes tipo 2 é a mais comum. São cerca de 10 milhões de pessoas com a doença no país. O organismo deixa de produzir insulina na quantidade necessária. Obesos e hipertensos estão no grupo de alto risco. O primeiro sinal é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, também chamado de pré-diabetes. Pelo menos 50% dos pacientes nesse estágio vão desenvolver a doença. Por isso, é importante manter uma alimentação saudável e exercícios físicos. O controle de peso é fundamental. Bom, a gente viu aí uma matéria que falava principalmente sobre o Soliqua, que é um medicamento que pode ajudar e muito para que o paciente que já tem o diabetes, ele consiga viver de uma forma um pouco mais tranquila, ou até bem mais tranquila. Doutor Levimar Rocha está aqui comigo, endocrinologista, que vai falar primeiro, doutor, sobre esse medicamento Soliqua, que ainda não chegou ao Brasil, mas tudo leva a crer que chegará até o final do ano. Em que esse medicamento lançado pode auxiliar, ajudar a quem já é diabético ou quem é pré-diabético? Prazer recebê-lo aqui novamente. Everton, um grande prazer estar aqui com você, né? Quase conterrâneo, né? E é claro que essa medicação está prevista aí para 3 meses, mas é um medicamento que, além de melhorar o controle da glicose, que ele tem uma insulina, que é uma insulina que não tem picos, então isso para o diabético é muito importante. Ele contém uma medicação que é, para o telespectador, fica o nome feio de remédio, né? Lixenatide, que é um medicamento que ajuda a emagrecer, controlar a glicemia e emagrecer numa medicação só. Então isso é bem interessante para o diabético do tipo 2 ou pré-diabetes, como você bem falou. Qual a diferença do Soliqua? Tem muita gente que está em casa agora que consome o Victoza. Qual a diferença do Soliqua para o Victoza? Eles são muito parecidos, são de laboratórios diferentes. Um é a liraglutide e esse é a lixenatide. Então são medicamentos muito parecidos, né? O mecanismo de ação deles são praticamente o mesmo. Esse lixenatide ele tem mais efeito
um pouquinho mais sobre a glicemia pós-prandial, a glicemia depois do almoço, depois das refeições. Sim. O Victoza que você se referiu, que é a liraglutide, tem um efeito mais na glicemia de jejum, aquela na hora que você acorda. Daqui a pouco eu quero falar com o doutor Levimar também sobre a questão das pessoas que não são diabéticas, mas e aí de acordo com o peso, vai ganhando peso, elas entram no diabetes, mas acredite, se emagrecer, e aí a glicose controla. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque nós temos algumas perguntas de telespectadores pelo Bandzap. Se tiver alguma pergunta aí, você pode também, André, me passar aqui no ponto eletrônico. Aliás, eu já vou até para as perguntas que nós já temos. Podemos rodar aí, André? Ah, tá. Então nós temos as perguntas do Bandzap. Daqui a pouco nós vamos começar. Nós temos, inclusive, já tem alguma que chegou aí? Ah, tá. Chegou agora pelo nosso Bandzap, mas não, a pessoa não quis se identificar. Quem naturalmente ingere muito açúcar, mas não é diabético, mas ingere muito açúcar, tende a ficar diabético? Essa é uma pergunta frequente e que bom a gente ter essa oportunidade para estar desmistificando isso. Se ele ingere muito açúcar, ele vai produzir muita insulina. Insulina é o hormônio mais anabolizante que nós temos. Se ele ganhar peso, mas principalmente esse peso da cintura abdominal, ele tem uma chance maior. Mas só o fato dele consumir açúcar, isso não vai levar ao diabetes. O que a gente tem que ter cuidado, Everton, é que as crianças hoje elas têm praticado menos esporte. A gente estava brincando aqui com Divinópolis e com Lagoa da Prata, né? Antigamente a gente tinha essa oportunidade de ir para a rua. Hoje ninguém vai mais. Ninguém vai mais, é só no videogame, né? Então, até a questão de segurança, os pais não têm deixado isso acontecer. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem um incremento de sobrepeso já em crianças. Então a gente já está tendo um aumento de diabetes do tipo 2, que antes era só factível com as pessoas com mais de 40 anos, hoje a gente já tem em crianças, em adolescentes. Então a gente tem que tirar esse mito, mas as crianças estão alimentando muito pior do que alimentavam antigamente, né? Então, se ela gasta aquela energia, consome açúcar, sem problema algum. Agora, se fica nessa vida aí de sentado o tempo todo, com o telefone na mão, fone no ouvido, né, Mariana? E isso aí não é legal, não é legal. Então, aqui já ficou bem esclarecida essa dúvida de muitos telespectadores. Outra dúvida, já vou emendar com essa que eu disse anteriormente, uma dúvida minha. Não sou diabético, mas ganhei muito peso. Eu entrei no diabetes. Se eu emagrecer, eu volto para uma glicose normal e saio do diabetes? Você volta para uma glicemia normal, tá? Mas você não deixa de ser diabético. Mesmo você controlando, você não vai deixar de ser diabético. Se você voltar a engordar de novo, sua glicose vai voltar a subir. Mas se mantiver o peso... Sem problema. Sem problema. Então, um grande controle para o diabético do tipo 2, 90% dos diabéticos do tipo 2 tem obesidade, mas nem todo obeso é diabético. Isso é muito importante ser dito. Importante. Né? Que a gente fala assim, ele é obeso, mas ele tem um monte de exame, todos os exames dele são normais. Sim, porque o diabetes do tipo 2 está relacionado com obesidade, mas nós temos diabéticos do tipo 2 que são magros. 10% apenas. Mas o que é a grande interação? É aquela pessoa que morava lá no interior de Minas, né? E trabalhava de bicicleta, mas ela tinha uma história familiar correlacionada ao diabetes. Na hora que aquela pessoa vem para a capital, ganha um carrão, ganha um emprego em outro local, para de ter aquela alimentação saudável, ela já tinha uma genética, associou ao meio ambiente da capital, ele se torna diabético. Eu gosto muito de dar o exemplo do japonesinho, que morava no Japão, comia sushi e sashimi todo dia, ia trabalhar de bicicleta, né? Foi transferido para os Estados Unidos, passou só a comer comida, né, industrializada, fast food, e tinha uma genética. Então, quando ele muda para os Estados Unidos, ele se torna diabético. Agora, uma outra dúvida que chega agora, que o André está me dizendo aqui, que chega pelo Bandzap também, e quem pergunta é Camila Falabella. A pergunta é a seguinte... A pessoa que entra no diabetes, ela jamais vai sair do diabetes? Na verdade, são duas perguntas em uma. Entrou, jamais vai sair? E a segunda, o fator psicológico ajuda a entrar no diabetes? Quem é mais estressado, quem é mais nervoso e tal, entra com mais facilidade no diabetes? A gente tem alguns fatores de risco, sim. Então, a Camila Falabella aí foi muito feliz na pergunta, né? Ele entrou no diabetes e a gente já havia respondido. Ele sempre vai ter o diabetes, mas ele pode ficar sem medicação nenhuma, controlando apenas com atividade física, com alimentação.
Agora, esses fatores de risco a gente tem que estar em dia. O estresse produz um hormônio chamado cortisol, né? Então, toda hora que a gente está estressado, a gente está produzindo esse cortisol. É importante também salientar isso para o seu telespectador, Everton, que a gente tem um estresse. O estresse é fisiológico. Eu preciso ter um estresse para atravessar uma rua, senão o carro vem e vai me atropelar. Agora, o estresse constante da vida do médico, do jornalista, que tem que estar tudo no horário, né? Dos cinegrafistas, né? O moço que está fazendo ali a nossa... Nosso calzone. Então tem que estar tudo a tempo e a hora. Então a gente tem que saber evitar isso, né? O próprio jogador de futebol, então ele tem uma cobrança muito constante. Então a gente tem que ter os nossos momentos de lazer, de relaxar, que isso vai atenuar esse aparecimento de várias doenças, não só o diabetes. Agora eu preciso encerrar com o senhor, doutor. Agora eu tenho uma última dúvida. Para chegar ao ponto de um diabético, por exemplo, eu conheço muitos diabéticos que perderam o pé, perderam um pedaço da perna e tal. Para chegar a esse ponto, é que existiu durante muitos anos o descontrole, a pessoa sabe que é diabético, continua bebendo, fumando, estressando, comendo doce e não tomando medicamento para controlar, é isso? Perfeito, sua fala é perfeita. É aquela pessoa, o grande problema é que 50% das pessoas que são diabéticas, do tipo 2, elas não sabem que são. Mas o exame é tão fácil. O exame é facílimo, mas não é esse exame de ir lá e colher só a glicose em jejum. O mais importante para o diabetes tipo 2, para o diagnóstico, é 2 horas após a refeição, 2 horas após o café, 2 horas após o almoço. Então, quando ele faz o diagnóstico que ele tem diabetes, provavelmente esse diabetes já existia há 8, 12 anos. Então, por isso que é importante dessa conscientização. Aquela pessoa que está acordando à noite, né, para fazer xixi, ela acha que o jantar estava muito salgado e pode ser Olha diabetes, aí, né? Isso é importante. Esse recado que o senhor deu é muito importante. Se você anda acordando uma ou mais vezes, uma vez até que é aceitável, doutor? Sim, agora mais na época do frio, a gente faz mais xixi. Então não precisa do telespectador ficar horrorizado, não. No inverno a gente faz mais xixi do que no verão, porque a gente sua menos. Então a gente tem que perder líquido. Então no inverno a gente faz mais xixi. Mas passou 2, 3 vezes, ele está urinando constantemente, ele acostuma com aquele sintoma de estar acordando à noite e acha que é uma coisa natural. Já pode ser um sintoma do diabetes. O André está aqui falando, Everton, vamos, Everton, mas é que a dúvida, a curiosidade é muito aguçada. Doutor, o homem que está assistindo, a mulher que está assistindo, tem alguma relação com irritação nas partes genitais com diabetes? Outra boa pergunta, tem sim. A glicose elevada, ela propicia fungo, bactérias, vírus a se propiciarem. O que a gente chama na medicina de infecções oportunistas. Então aquela pessoa que tem muito, né, candidíase, tem muito fungo na região genital, né, tá tendo coceira, corrimento, tem frieira nos dedos, né? Olha, só frieira também. Também, são infecções oportunistas. Então, é um paciente para a gente estar mais atento. E aquelas mamães, no interior a gente vê muito isso, né? Que todo mundo engravida, a mulher engravida, ela acha que ela tem que comer para 2. Se tiver grávida de gêmeos, tem que comer para 3. Se ela ganha muito peso, ela pode desenvolver um tipo de diabetes, que é o diabetes gestacional. E essa criança vai nascer muito grande. Ela vai nascer com mais de 4,5 kg. Então, aquela mamãe, outra dica interessante, que já teve filhos com mais de 4 quilos, 4,5 kg, ela tem que estar atenta que ela tem uma chance maior de se tornar diabética. Eu nasci com 4,380, doutor. É verdade que criança que nasce muito pesada também pode no futuro ter diabetes? Esse trabalho também é real, sabe? Mas a sua mamãe tem uma possibilidade um pouquinho maior. Se fosse 4,5 kg, mais chance ainda. Doutor, obrigado pela vinda aqui. Sempre um prazer. Sempre um prazer te receber. Viva a Lagoa da Prata, terra do doutor Levimar, Divinópolis, que pertence, aliás, Lagoa da Prata pertence à grande Divinópolis. Eu sempre gosto de mandar um abraço aqui para Lagoa da Prata, para o nosso grande Paulinho Caricati. Doutor, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Não nos abandone, volte mais vezes. Só chamar. Pode sair por aqui, a Camila Falabella já vai receber o senhor por